Olá, você se sente ansiosa? Se eu fizer essa pergunta para 10 mulheres, eu imagino que 8, quem sabe 9, respondam que sim. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a ansiedade, o que é a ansiedade, por que ela acontece e como você pode tratá-la. Como que você pode manejá-la aí mesmo na sua casa, sem ter que recorrer, por exemplo, a medicamentos, esses psiquiátricos, tarja preta, que tem lá os efeitos colaterais indesejados. Eu sou o Tiago Amorim. Eu sou psicanalista, sou terapeuta homeopata, sou doutorando em nutrição, especificamente na área de epigenética. E esse é o meu canal. Te dou as boas-vindas e já digo para você, se você quiser saber mais coisas, por exemplo, sobre saúde mental, sobre saúde física, sobre saúde corpo-alma, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber as novidades, ok? Então vamos lá. O que é a ansiedade? Ela é uma resposta natural do nosso organismo, do nosso corpo e da nossa mente. Se nós nunca ficássemos ansiosos, nós não poderíamos sequer, por exemplo, fugir ou nos protegermos de certos perigos da vida. Isso é uma coisa que foi colocada dentro do nosso organismo e da nossa mente, essa resposta agitada, ansiosa, para nos proteger, para também mostrar para nós, num nível mais profundo, mais subjetivo, o que é importante para cada um de nós. Veja que você nunca fica ansiosa sobre uma coisa, por exemplo, que não te diz respeito. Você nunca fica com palpitação no peito, com mão suando, por uma coisa que não te importa, por uma coisa para a qual você não vê valor ou da qual você não vê e não tira nenhum proveito para a sua vida. Se você fica ansiosa em relação a qualquer coisa, isso é um sintoma não necessariamente negativo, mas positivo no sentido de mostrar que aquilo é importante para você. Por exemplo, você fez um exame de saúde e agora tem que esperar uma semana, 2 semanas pelo resultado. E o resultado pode ser bom ou pode ser muito ruim. É natural que você fique ansiosa. Aliás, é super natural. Por quê? Porque a tua saúde te importa. Então, primeiro mito que nós temos que desfazer, que a ansiedade é sempre ruim. Não. Ela é uma resposta natural do nosso ser, de todo o nosso ser, essa dimensão que inclui corpo e alma, que nos protege e revela pessoalmente, subjetivamente, o que é que realmente nos importa, com o que nós efetivamente nos preocupamos. O segundo ponto é que nem toda ansiedade é considerada patológica, que precisa ser tratada com medicamento, seja natural ou seja medicamento desses convencionais de farmácia. Por quê? Porque, como eu dei o exemplo do exame, por exemplo, o exame de saúde, você ficar ansiosa por uma questão dessas não tem nenhum problema. Aliás, espera-se que você fique um pouco ansiosa. Espera-se que você fique um pouco ansiosa para a apresentação da escola do seu filho, que é a primeira vez que você vai vê-lo se apresentando. Essas situações que têm começo, meio e fim, deixarem você um pouco ansiosa não é o problema, e nós jamais vamos chamar isso de doença ou de desequilíbrio. Agora, se a sua ansiedade perdura, ela acaba se prolongando muito além ou muito antes do evento, muito antes da viagem, muito depois da apresentação do filho, muito antes e muito depois do exame que você fez, aí sim ela pode ser um pouco preocupante. Pior, se além dela se prolongar, os sintomas dela forem muito fortes, muito radicais. Ou seja, você ficar paralisada, ter uma crise do pânico, por exemplo, não conseguir comer, começar a ter uma diarreia que dura por uma semana ou 2 semanas, ter palpitação o dia inteiro. Aí merece mais atenção e mais cuidado. Agora, por que você pode estar sofrendo dessa ansiedade? Bom, existem diferentes fatores. Existem os biológicos. Sabia que para uma mulher estar bem com ela mesma, os seus hormônios precisam estar regulados? Você não pode ter uma gangorra hormonal muito brusca acontecendo dentro de você. Há mulheres que não são ordenadas em relação ao ciclo menstrual, e isso terá efeitos, obviamente, na saúde psíquica e mental.
Há mulheres que estão atravessando a menopausa, o climatério, começando o climatério, e também não estão se sentindo bem porque está acontecendo uma revolução hormonal e isso pode aumentar a ansiedade, assim como aumenta a ansiedade da pré-adolescente quando ela tem a primeira menstruação. Então, podemos ter questões biológicas, questões hormonais, questões até de vitaminas e minerais que podem estar faltando ou sobrando no organismo. Temos questões familiares, questões dramáticas, histórias de família, questões ambientais. Dentro de casa, a ansiedade é alimentada, é também um fator. E temos o fator sociológico, porque podemos viver numa sociedade ou num período da história que aumenta a nossa ansiedade. Como aconteceu, por exemplo, na história recente brasileira, questões de política, né, questões econômicas, a questão da pandemia. Tudo isso é um fator social que também se torna econômico, que também se torna psicológico e pode aumentar muito a nossa ansiedade. Agora que você está assistindo esse vídeo, você está se perguntando, ok, o que é que eu posso fazer? Existem várias coisas que você pode fazer que não dependem de medicação convencional, como eu falei lá no começo do vídeo. A primeira delas, respira. Parece bobo dizer isso, um profissional está aqui para falar uma coisa que todo mundo tem que saber, né? Inspira e expira. Cada vez que você puxar o ar, conte até 5, até 6, se possível até 10 e expire o ar lentamente. Faça isso várias vezes até você diminuir a sua pressão arterial, ficar um pouquinho mais calma. Pratique meditação, tome banho. O banho pode ser morno, mas ao final do banho, deixe a água ficar gelada para aumentar o seu bem-estar, a liberação de neurotransmissores. Coma comida de verdade. Evite o açúcar, que vai aumentar a ansiedade, porque vai aumentar a glicose no sangue. Coma a famosa comida de verdade, que é bicho e planta, para que você tenha uma boa nutrição, uma boa digestão e tire esse aspecto fisiológico aí alimentando a sua ansiedade. Tenha também as suas práticas espirituais, pratique a meditação. Uma coisa que eu também sempre recomendo, que tem artigo científico provando que ajuda nesses casos, é você dominar a ansiedade descrevendo-a. Quando você estiver num episódio de ansiedade, diga para si mesmo o que está acontecendo. Se preciso, fale em voz alta. Descreva os sintomas da ansiedade para si mesma, a fim de torná-los conscientes. Tome mais água. Cuide do seu sono. Evite certas medicações só paliativas. E, claro, se eu pudesse te fazer uma super recomendação, procure tratamentos naturais. Aliás, já finalizando esse vídeo, eu quero te dar um presente. Na descrição aqui do vídeo, na legenda, você tem um link para baixar o meu livro sobre ansiedade e métodos naturais e eficazes de combatê-la. Ali você vai ter suplementos, homeopatias e práticas cotidianas que vão te ajudar a enfrentar e superar as crises ou os transtornos de ansiedade generalizada. Então faça isso, baixe o livro e leia. E por fim, só te peço um único favor. Siga meu canal, ative o sininho e espere por mais conteúdos como esse, que eu tenho certeza que podem te ajudar a ter uma vida mais saudável e mais livre.